lotamos a sala, né? Então, vamos começar, não tem mais onde ficar. Então, a gente adianta a nossa palestra. Vamos lá, o tema. Muito obrigada pela participação de todos. Muito feliz de estar aqui. Um momento novo para mim, um desafio. E vocês estão juntos comigo, né? Agradeço as pessoas que cancelaram alguns compromissos por estarem aqui com a gente. Então, eu sei vários que estão. Então, quero agradecer em particular a essas pessoas. Atividade física é uma estratégia inteligente para o envelhecimento saudável. Vou me apresentar. Não preciso, né? A maioria não precisa muito de apresentação, mas vamos lá. Zuleika, para quem não me conhece. Sou formada em Educação Física pela Faculdade da Barra Bonita, sou do interior. Estou em São Paulo já há muitos anos, me formei e vim para cá. Então, sou formada há 35 anos, 34 anos dando aula de ginástica coletiva. E só tive 2 interrupções nesse período, que foram as minhas 2 gravidezes. Mas praticamente dei aula até o fim. Desses 34 anos, 25 anos mais, até um pouquinho mais, dedicado à terceira idade. Então, eu sou personal trainer, eu trabalho com pessoas acima de 60 anos, trabalho em casa. Tenho especialização em Fisiologia do Exercício pela Escola Paulista de Medicina e atualmente sou uma pós-graduando, né, em Metodologia de Atividade Física para a terceira idade. Um pouco atrasado, né? Fui muito cobrada que eu precisava fazer uma pós, mas nunca é tarde. Então leva como aprendizado em tudo, né? Nunca é tarde. Inclusive na hora de fazer ginástica, de aprender a fazer alguns movimentos novos. A gente vai falar sobre isso. Tá bom? Tenho vários cursos, né? Participações de cursos, palestras e congressos, tá? E vamos voltar ao nosso tema. Envelhecimento saudável. Nós não temos escapatória. A partir do momento que nascemos, envelhecemos. Concorda? E no decorrer desse processo, vão vir as consequências. Então, vamos lá. Envelhecimento saudável. Alguém pode falar para mim como é envelhecer com saúde? Quem sabe? Tem uma ideia? Envelhecer sem dor. O que mais? Comer bem, comer saudável. Dormir bem. Dormir bem. Então, isso faz parte do processo do envelhecimento saudável. E vocês estão preparados? O quê? O microfone. Estão escutando aí no fundo? E vocês estão preparados para envelhecer? Sim. Estão se preparando? Ninguém está velho. Tá? Porque nós temos 2 caminhos. Ou a gente envelhece, ou a gente morre. Por enquanto, né? Já tem até estudos que já estão querendo interromper a morte, mas não vem ao caso. Então, enquanto não tem esses estudos comprovados, vamos envelhecer com saúde. Como eu faço? Se eu estou preparada, o que eu estou fazendo para envelhecer com saúde? Isso é uma pergunta muito interessante. Porque esporte saúde? Eu sempre falo, nossa, todo mundo fala, nossa, você está tão bem. O que você faz? Eu venho no programa Esporte Saúde todos os dias, eu não falto um dia. Tá? Esse é o meu segredo. O segredo da minha boa forma. Tá bom? Bom, a gente vai passar algumas informações que é fato, né? Nós vamos introduzir que a população está envelhecendo. De fato, é um fato verídico. Fato. Um fato verídico que está a população envelhecendo. Ivan. Hoje a nossa população brasileira está em torno de 208 milhões de pessoas. Essa fonte é nova, tá? Sendo que 28 milhões acima de 60 anos.
Então já somos 13,5% de pessoas acima de 60 anos. É bastante, né? E olha, o próximo, 600% no século. Então a curva subiu demais. E um outro interessante, olha aqui, ó. Quem envelhece mais? A mulher. Alguém sabe falar para mim por que a mulher envelhece mais? Somos mais felizes, será? Somos mais felizes? Será que é porque eu me cuido mais? Será porque eu prefiro mais? Será porque eu vou mais ao médico? Exato. Além da gente se cuidar mais, a gente se propõe a fazer coisas diferentes. Isso é fundamental na nossa vida. Sair do conforto, né? Hoje eu estou saindo do conforto. Para mim isso aqui é novidade. E vocês vão me ajudar, né? Já combinando. No próximo. Só para vocês tenham uma ideia, não precisa ficar guardando isso. 1980, né? Olha como esse gráfico ele vai aumentando. Olha, você viu a pirâmide. Como tinha gente mais jovem e lá na ponta tinha poucas pessoas. Olha como foi aumentando. Em 2000, dá para ver, gente? Dá para ver uma noção? Se precisar ir de mais devagar, a gente vai. Tá crescendo aquela gordurinha, né, gente? Olha isso. 2040, a previsão para 2050. Outro quadro muito interessante, só para vocês visualizarem. Então, em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos. É um absurdo, né? Em 1980, 62, em 2004, 71, olha que pulo, né? E em 2050 será 81. Um dado aqui do clube, que 30% já dos associados já estão acima dos 60 anos. Acima de 60, 30%. Então, o clube, ele já é um local onde a gente já pode observar essa diferença, tá? E ainda tem muitas pessoas que não estão fazendo nada. Não estão fazendo atividade, não usa. Esse clube ele é muito grande, tem muita coisa para fazer, tá bom? Então espero que nessa mensagem de hoje, tá? Esse é o slide que eu mais gosto. Essa é a minha cara. Aqui, ó, o fato é envelhecer, correto? Aí tem a pergunta, como é que eu quero envelhecer? Fazendo ginástica. Mas é só fazer ginástica? Chegar a pegar um pezinho? Não, vou lá e pego o pezinho e vou fazer essa ginástica? Não. O que eu preciso? Preciso do professor. Não, professor que ensina, que educa, que incentiva. Eu tenho vários alunos aqui que são prova disso, que eu pego no pé. Professora, eu não aguento mais fazer sua aula, eu não vou mais fazer. Não vai, eu vou buscar em casa. Tem gente que está aqui que eu falo isso direto, né, dona Cida? Não falta, mas quem não quer fazer, vai fazer. Gente, movimento, sabe quando a gente faz a verdadeira ginástica? Quando a gente consegue fazer tudo com o nosso corpo. Não dá para fazer de um jeito, eu faço do outro. Eu não posso fazer esse exercício, eu vou lá e faço o outro. Então, os nossos alunos já estão acostumados com isso. Não dá para fazer o exercício deitado, nós vamos no banco.
Não dá para fazer o exercício no chão, vai na barra. Então, vocês já estão acostumados a isso. E isso é um papel fundamental, e eu me sinto assim muito, muito honrada de fazer parte desse grupo de professores que se preocupa com isso, tá? Quando falou da palestra, assim, que até acabei esquecendo, quando surgiu a oportunidade da palestra, e esse cidadão aqui, vamos fazer. Falei, Ivan, esse foi um dos incentivadores de eu estar aqui. Mas a minha vontade de querer estar aqui, mas é aquela insegurança, que faz parte, tá? Natural. Tenho minha filha também que me incentiva muito, e eu agradeço ao Ivan. Tá bom, Ivan? E junto com o Ivan nós propusemos a fazer uma coisa diferente, tá? Com mais informações para vocês, não é só movimento, mais conscientização também. E dá para perceber. Tá, mas assim, a gente agradece. Porque assim, quando um não quer, dois não briga, né? E assim, juntou a minha experiência com a juventude do Ivan, tá? Que isso é muito importante, um cara que incentiva pra caramba, vocês estão percebendo que incentiva, e a mim também. Então, obrigada. E ele fica assim, então, vamos lá. O que faz uma pessoa viver mais de 65 anos? Então, tem aqui um estudo da Universidade de Stanford. Dá para ler aí no fundo? Só para explicar. E eles chegaram com essa conclusão. Assistência médica, né, preventiva. Genética, que a gente não pode mudar a genética. O meio que a gente vive. E olha aquela coluna estilo de vida. Então, para eu atingir a longevidade, eu preciso mudar os meus hábitos. Então, se eu quero envelhecer bem, eu preciso mudar os meus hábitos. Como é que eu mudo meus hábitos? Tem alimentação, exercícios físicos, exercícios mentais, uma boa massa muscular, que esse é o centro da nossa palestra. A redução da gordura abdominal, suplementos nutricionais de alta qualidade, vida social e amorosa. Abrir o coração. Dormir bem, né? Pensamento positivo. Achar que vocês conseguem fazer as coisas, né? Muitas vezes a gente estimula a pegar um pezinho a mais. Não, eu não quero. Pega, confia mais naquele professor. Sabemos o que estamos fazendo, né? Temos alunos que têm exemplo, né? Um exemplo de aluno que faz isso. Então muda um pouquinho. Hoje eu vou sair daquele meio quilo. Vamos pegar 1 quilo. Vamos melhorando. Aqui é o lugar ideal para vocês fazerem a coisa certa. Porque quando chega em casa, vai fazer coisa errada. E por que eu tenho que fazer a coisa certa aqui? Para melhorar a minha condição lá fora. Melhorar a minha qualidade de vida lá fora. As minhas atividades diárias, né? Então, como é que eu consigo perceber que a coisa, meu corpo está mudando? Quando eu tenho dificuldade em realizar as minhas atividades diárias, que é natural, andar com qualidade, hoje nós vimos isso, sentar e levantar de uma cadeira, subir a escada, entrar no carro. Então, tudo você tem que fazer com qualidade e consciência, tá bom? Vamos mudar. Muito bem, vamos entrar agora nas consequências. As consequências do processo de envelhecimento são inúmeras, mas nós vamos citar algumas que, dentro do tema central da nossa palestra, que pode melhorar a sua condição, tá? Primeiro, diminuição da produção da testosterona.
que é o hormônio masculino. Então, isso aqui é só para informação para vocês. Aos 20 anos, nós estamos na produção máxima. Isso é para homem e mulher, viu? Produção máxima da testosterona. Depois ela vai diminuindo. Olha aos 90 anos. O que acontece com a testosterona? Ela age direto na síntese proteica, que é a formação da massa muscular. Então, eles já estão ligando uma coisa com a outra? Massa magra, músculo esquelético, então, testosterona. Depois a gente vai ver que reverte o exercício físico, ele reverte, ele pode aumentar um pouquinho mais. Só que é o seguinte, processo de envelhecimento, a gente retarda, não evita. Tá bom? Então a gente está falando com qualidade, envelhecer com saúde, o tema da palestra. Outra coisa, só para vocês observarem, tanto homem quanto mulher tem essa perda. Só que a mulher, nessa hora, ela perde mais. Tá bom? Então a mulher sofre mais. Por isso que tem a massa do homem é um pouquinho mais densa, mas não que a gente na mulher não podemos reverter isso aí, tá bom? Outra consequência dentro da nossa palestra é a diminuição da produção do GH. O que é o GH? É o hormônio do crescimento. Ele tem uma ação anabólica que age também na massa magra. Posso reverter também, não muito, mas eu posso dar um pouquinho mais de condição. Ó, após os 20 anos, a gente tem perda de 14% a cada década. Tá bom? Terceira, baixo nível de VO2 máximo. O que seria o VO2 máximo? Alguém já ouviu falar desse VO2 máximo? É o volume de sangue que passa no coração por minuto. Isso é muito, a curva é muito descendente mesmo, gente. E como é que eu percebo que eu estou tendo um pouco da diminuição do VO2? Exemplo, às vezes eu subo uma escada, subia bem, hoje eu não subo. Temos a pista de atletismo, às vezes a gente dá 2 voltas na pista, dava 2 voltas e hoje uma eu já canso. Eu posso melhorar isso? Posso. Tá? Com atividade do metabolismo aeróbico, no mínimo 20 minutos para caminhar. Tá bom? E a mais importante, que é o tema central da nossa palestra, sarcopenia. Isso é muito interessante. Agora eu passo a palavra para o Ivan. Bom dia ainda, né? Uma grande salva de palmas para a Zuleika, né? Foi muito bem. Mas eu estou muito contente de estar aqui com vocês, porque na verdade Pode passar, Zuleika. Antes do esporte de saúde, eu fui atleta aqui do clube, de saltos ornamentais, por 17 anos. E essa piscininha aqui, estava de italiana. A dona Vilma, que era a diretora da época. E eu fui atleta por muito tempo, então convivi muito tempo dentro do clube. Quando eu caí, na verdade, de paraquedas em relação à terceira idade, porque eu não trabalhava com a terceira idade, e surgiu uma oportunidade de eu começar com a caminhada aqui, que é a turma da caminhada aqui, né? E aí, a partir daí, eu comecei a entrar nesse caminho, nesse público, e eu gostei demais. Eu estou muito contente mesmo de estar trabalhando. Vocês são muito amorosos, são muito carinhosos, muito amigos, companheiros, eu estou gostando demais. E a partir daí, quando eu cheguei, meu ritmo era, algumas pessoas perceberam, era muito acelerado. E aí, quem me orientou, a minha mentora foi a Zuleika. Ela que me orientou e falou assim: Ivan, calma, trabalhando com um público diferente. Então, a Zuleika, ela
falou que eu encorajei ela, na verdade, simplesmente a gente tem uma troca muito boa, porque ela potencializa o que eu tenho de bom com a experiência dela. As aulas estão muito gostosas de serem feitas e para mim está muito gostoso de trabalhar com vocês também. Então, eu é que agradeço pela ajuda, Zuleika. Muito obrigado, tá? Vamos lá? Então vamos ao tema, gente. Sarcopenia. Sarcopenia é uma consequência da terceira idade. Vai acontecendo com a gente vai diminuindo a massa magra, especificamente o músculo esquelético mesmo. Só que o problema não é só diminuir o músculo, é diminuir a força. Porque se você diminuir o músculo, mas manter a força, tudo bem, não teria problema nenhum. O problema é que diminui a força, e a força a gente depende para várias coisas. A gente depende de força, como a Zuleika falou, para entrar num carro, para subir uma escada, para segurar a sacola, para segurar o neto, para várias coisas. Tá? Vamos lá. Aliás, os netos não seguram mais, né? É que eu... Tá vendo como eu estou me familiarizando ainda com o público? Vamos lá. Aqui uma definição, né? É definida como uma redução da força e da massa muscular associada a menor mobilidade em função do envelhecimento. Então, é uma consequência que a gente vai tendo mesmo conforme a gente vai envelhecendo. Pode passar, Zuleika. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é uma fibra muscular de uma pessoa de 25 anos e outra de 65 anos que não faz atividade física. Tudo que é vermelho, mais escuro é músculo, que é branco é gordura. Vai dar um filezinho bom, né? Vamos lá. Isso, além da sarcopenia, eles têm uma nomenclatura hoje chamada obesidade sarcopênica, que é onde você tem mais gordura do que músculo. E isso é muito comprometedor para a saúde. Existem pessoas hoje que estão na terceira idade, que andam de cadeira de rodas, e não tem nada a ver com a idade, tem a ver com falta de força. Ele não tem força suficiente para sustentar as próprias atividades do dia a dia. E é exatamente o plano que a gente vai mostrar para vocês aqui de como evitar isso. A Organização Mundial da Saúde estima que hoje afeta mais de 50 milhões de pessoas e pode chegar a 200 milhões de pessoas. Então é um problema sério mesmo que pode comprometer as atividades da vida diária, como eu acabei de falar. Ir no supermercado, gente, é um exercício, não é? Ir na feira e voltar com as sacolas é um baita exercício. E isso várias pessoas não conseguem cumprir essa atividade ou têm muita dificuldade para cumprir. E muitas vezes vem em função do sedentarismo ou às vezes gente que pratica atividade física, mas não dá o estímulo correto, na intensidade correta, na carga correta para evitar realmente essa sarcopenia. Pode passar. E aí essa instituição europeia, ela definiu em 3 estágios a sarcopenia. A pré-sarcopenia, que é a baixa da massa magra, vai diminuir a massa magra. Já chega no segundo estágio, que é a sarcopenia, que é a baixa magra, que pode ser com a falta da força muscular ou baixo desempenho físico. E a sarcopenia severa, que é a baixa massa magra, baixa força e baixo desempenho físico. Aí é o problema, porque realmente já são aquelas pessoas que muitas vezes estão dependentes já não conseguem mais fazer as coisas sozinho, precisa do acompanhamento de alguém para executar as coisas do dia a dia. Pode passar. Além disso, os músculos fortes, eles ajudam na questão da diminuição do impacto nas articulações. Uma caminhada, que é isso aqui, ó, essa transferência de peso de uma perna para outra, gera 1,2 a 1,3 de sobrecarga vezes o peso do seu corpo na articulação, joelho, quadril, tornozelo. Vamos arredondar para 1,5, que às vezes pode dar uma caminhada um pouquinho mais rápida. Pode passar, Zuleika. Uma pessoa de 70 quilos vezes 1,5 dá 105 quilos de sobrecarga nessa transferência. Uma pessoa de 70 quilos. Ontem eu tenho um aplicativo no Samsung que ele marca quantos passos eu dou. Ontem eu ando de moto, não sou uma pessoa que anda de metrô, ônibus, nada. E eu dei 6.000 passos, ou 7.000, uma coisa assim. Vezes 5.000 passos, você gerou uma sobrecarga nos joelhos, nas articulações de meia tonelada.
Aí a pessoa fala, nossa, não sei o que eu estou com dor no joelho, dor no quadril. Porque é muito impacto. Mas o corpo precisa de impacto. Se a gente não tiver o impacto, a gente desenvolve osteoporose. A gente, em 6 semanas, uma pessoa que tem 0 de impacto, ele praticamente não consegue mais andar. O impacto é importante, porém eu tenho que preparar o meu corpo para o impacto. Aqui no clube vocês têm muitas atividades. Tem gente que joga tênis, tem gente que joga boliche, tem gente que faz vários esportes. E muitas vezes os problemas acontecem porque não se prepara para fazer o esporte. Antigamente os esportes de alto rendimento era só o treino. Por exemplo, os saltos ornamentais aqui. Quer ficar bom nos saltos? Tem que saltar. Vamos saltar. Treinar. Depois de um tempo começou todo mundo a ficar quebrado, dor no joelho, dor no ombro, lombar, fazia cirurgia. Aí começaram a perceber que tinha que existir a preparação física. Eu tenho que preparar aquele corpo para suportar aquele impacto. E no nosso caso, para a qualidade de vida, do mesmo jeito. As consequências vão acontecendo, a gente tem que preparar o corpo para ele tentar diminuir o impacto dessas consequências. Mais um. E como evitar essas consequências? Uma pergunta para vocês: como evitar? Exercício. Mas qual? Alongamento ajuda? Sim ou não? Não, vamos lá. Para evitar a sarcopenia, o alongamento ajuda? Não? Mas o treinamento de força. O alongamento dá outro benefício. Para aumentar a massa muscular, tem que ter treinamento de força. Tem que ter um treino de força. Mais um. E a força, pela física, a definição da força é massa vezes aceleração, né? Quanto mais rápido deslocar aquela massa, mais força se tem. Então, por exemplo, uma maneira de você analisar se você está perdendo força ou não. Antigamente você dava uma volta na pista em 3 minutos. A mesma volta hoje demora 4,5. Talvez esteja perdendo força. Porque você está deslocando a mesma massa, se não aumentou o peso, né? Está deslocando a mesma massa num tempo maior. Então você está perdendo força. Mais um. E aqui tem algumas definições da educação física, tá, o que significa força na educação física. Eu gosto dessa aqui, ó, quantidade máxima de força que um músculo ou grupo pode gerar em um padrão específico de movimento em determinada velocidade. Ou seja, tem uma resistência e o quanto eu consigo deslocar aquilo, a velocidade eu consigo deslocar aquele objeto, obstáculo, o corpo mesmo. Vai lá, Samir. Então, como aumentar a força? Através de treinamentos resistidos. E aqui no clube tem muita opção. O esporte saúde é um deles. Isso aqui a gente está lá e fala, hoje eu treino de halter, tem que pegar carga pesada, pega o pezinho de 1 quilo. Aí não, mas aqui tá bom, professor, aí. Quem está pegando carga pesada está concentrado no treino. E a questão não é você pegar uma carga além do que você pode. Pegar uma carga que dê um estímulo correto para você, que a gente vai explicar direitinho como é que funciona isso. Quais são os exemplos de treinamento resistido? O melhor, eu sei que todo mundo acha chato, mas é a musculação. É o melhor. Que a gente vai mostrar depois no modelo de agenda que vocês podem organizar melhor na vida de vocês em relação a isso. Mas ela é o melhor. Depois tem o treino funcional. O treino funcional, ele começou alguns anos atrás com a ideia somente do próprio peso do corpo. Depois eles perceberam que não estava dando mais estímulo, precisou acrescentar material, porque precisa da sobrecarga para ter um estímulo. Porque o corpo se adapta a tudo. O corpo é a máquina mais fantástica que existe no planeta Terra. Se eu estou pegando aqui 2 quilos, eu estou levantando 2 quilos com muita dificuldade, se eu continuar fazendo aquilo, ele vai se adaptar, depois fica fácil. Aí já não gera mais o mesmo benefício fisiológico que dava 8 semanas atrás. Eu tenho que pegar o de 3. E assim vai gradativamente. Então, um princípio na educação física, que a gente chama de princípio da elevação progressiva da carga. Importantíssimo para evitar a sarcopenia. E aí tem a ginástica localizada, o pilates com máquina e a hidroginástica, que também
usa a resistência da água. Pouco, mas usa e gera esse benefício também. E a gente tem que ficar atento no processo. São 3 coisas importantes: o treino, a nutrição e a recuperação. Eu preciso treinar bem. O que é treinar bem? Com uma sobrecarga correta. Exercício, ele não é confortável. Ele não foi feito para ser confortável. Lógico que precisa ser aquele desconforto que você no outro dia não consegue nem andar de tão dolorido. Mas você precisa ter uma certa dificuldade. O que é dificuldade? Eu faço 10 repetições. Se eu terminar a 10ª repetição com a sensação de que eu conseguiria fazer 15, eu tenho que pegar outro pezinho. Eu tenho que terminar a 10ª. Semana que vem aguarda. Tenho que pegar a 10ª, tenho que terminar a 10ª com dificuldade. Para dar o estímulo correto no músculo, que aí eu vou me alimentar, e durante o sono, que a gente chama de processo anabólico, vai acontecer os benefícios. Esses 3 pontos são fundamentais. Se errar em algum dos 3, não tem o benefício. Lógico que para atletas de alto rendimento, eles têm que ser 100% dos 3. Um cara treinou muito bem, mas não comeu bem, já não vai ter resultado. Ou ele treinou muito bem, comeu bem, mas gosta de ir para a balada à noite, não descansa, não dorme, não descansa, já não vai ter resultado. Então esses 3 pontos são fundamentais. Para a gente não precisa ser tão criterioso, tão exigente, mas é importante estar atento nisso. Vai lá. Olha que interessante esse estudo que foi feito em 2019. Aqui, ó, a fibra muscular de um triatleta de 40 anos. Aqui a fibra muscular, ó, branco, gordura, vermelho, músculo. Um idoso de 74 anos, sedentário. E aqui a fibra muscular de um idoso de 74 anos, triatleta. Então, olha só, não mudou praticamente nada do de 40 para 74. E olha só o estudo, ó, foi feito com mais de 1 milhão de indivíduos, mais de 1,5 milhão de indivíduos, e constatou que aqueles com mais massa muscular tinham até 40% menos chance de sofrer alguma morte prematura por qualquer motivo do que aqueles com menos musculatura. 40% a menos. Então fica mais comprovado ainda que a chave para uma longevidade saudável com autonomia passa por fazer exercício físico de forma rotineira ao longo da vida e ingerir proteína de alto valor biológico em todas as refeições. Aí ele sugere aqui a questão de nutrição, que a Sônia pode dar uma dica muito melhor do que a gente aqui, mas isso foi um estudo que a gente tirou aqui para mostrar para vocês a importância disso. Vai lá? E será que na terceira idade eu consigo melhorar? Sim ou não? A força? Pode passar. Muito bem, classe. Muito bem. Tem caso dele agora?